tarde, meu povo! 2 anos de cabeça de homem no ar. Estou aqui felicíssima. Estamos em clima de comemoração. E eu não poderia deixar de chamar hoje aquele que começou o programa aqui comigo, o Djalma Argolo. É verdade. Nós muito tempo fazendo programa. Juntos! Todo final de semana! Uma grande alegria, não é? Identificar como você conseguiu colocar a sua causa realmente em atividade, batalhou por ela e já está completando 2 anos. Isso é muito importante, porque significa que a ideia é realmente que dá certo, é o caminho e você realmente encontrou o seu desígnio, sem dúvida nenhuma. Eu lhe parabenizo por isso, porque é a sua conquista. E eu admiro muito você por isso, pela sua perseverança, você batalhar e você acreditar em você e mudar as coisas. E conta sempre com o meu apoio. Eu quero aproveitar também e abraçar todos os ouvintes e dizer que continue no Cabeça de Homem, porque além do óbvio, ele é muito bom. Obrigada, gente. Para quem está ouvindo a gente pela primeira vez ou ainda não conhece Djalma Argolo, Djalma é terapeuta junguiano, estatístico, escritor e conferencista internacional. E acompanhou aqui o Cabeça de Homem, esteve comigo durante todo o primeiro ano do programa, vinha todo final de semana regiamente comigo e chegou até a fazer o programa sem mim. Isso, foi mesmo. Eu fui pro interior e Djalma ficou aqui na bancada sozinho, conduzindo no telefone, a ligação toda hora caía, enfim. Vamos fazer também uma vírgula. Diga. Porque eu participei do antes desse programa. Ah, sim. Das minhas pesquisas durante anos e estudos. Reivindico crédito. Dado. Meu outro convidado é Solon Queiroz. Tá certo? Isso. Ah, eu sempre fico na dúvida se é Solon ou Solon, mas é Solon mesmo. Solon, gente, é psicanalista. Se fosse grego, era solo. E é presidente da Sociedade Baiana de Psicanálise. É a segunda vez que está aqui com a gente hoje. Muito obrigada por ter vindo. E estou feliz de você também estar hoje, não só aqui de novo, como ajudando a gente, quer dizer, fazendo gás e couro aqui nessa comemoração dos 2 anos do Cabeça de Homem. Sim, é um enorme prazer estar aqui nesse dia de comemoração, 2 anos do programa. Um programa que tem tudo de um lugar que pouco se fala, né? Se fala muito sobre mulheres, mas pouco se fala sobre homem, né? E com a proposta de que falar da cabeça do homem, do além do óbvio, é motivo de parabenização, sim. Ah, que Sinto bom. muito feliz de estar aqui, só corrigindo a Associação de Psicanálise da Bahia. Então tá, desculpe, inverti a ordem. E vamos botar uma coisa, o Solon é palestrante. Sim, pronto. Pois é, mas ele passou um Meu mini amigo, currículo colega, mini mesmo. Ótimo, bom saber, fiquem ligados. Meu outro convidado é meu companheiro matrimonial. Que eu fico dizendo que é meu produtor, meu diretor, meu assistente, tudo, Dante Menezes, que é advogado. Que é advogado. Programas, Assim, por exemplo. advogado e marido de Maiara. Boa tarde, ouvintes. É um prazer enorme estar hoje aqui na bancada com todos vocês. Bom, até pela apresentação, eu acho que eu não tenho muito o que dizer, não é verdade? Até porque se eu disser qualquer coisa que não seja elogiosa ao programa, com certeza hoje tem surra de toalha molhada em casa. Você tá dentro d'água. E estou aqui hoje de livre e espontânea, ou melhor, Pressão. de livre e espancada vontade. Agora levou um tapa. Pena que eu não estou transmitindo hoje pelo Periscope. Quero agradecer a Elson Salles. Elson Barbosa, ok. Elson Salles Barbosa. Elson Barbosa, que é a assinatura dele, que também estava aqui com a gente no primeiro ano do programa e está no segundo. A Carlinho, cinegrafista, que está aqui com a gente desde o início. Quero agradecer a Vivaldo, que chegou semana passada. Quero agradecer a Dilcinho, que não está mais com a gente, mas que teve durante quase esses 2 anos de programa e que ajudou bastante. Agradecer a Mário Kertes, agradecer ao pessoal aqui da rádio, sobretudo o Evandro Brandão e Cássio, que abriram as portas para mim. E quero agradecer a vocês, ouvintes, que são, na verdade, o motivo de a gente continuar aqui, de a gente estar celebrando 2 anos juntos. Gente, tem uma notícia não muito boa para dar. Hoje a rádio não está funcionando, nem o telefone, nem a internet. Estamos com problemas. Então o nosso canal de comunicação vai ser através da página do Cabeça de Homem no Facebook. Então, por favor, interajam com a gente pelo Face, na página do Cabeça de Homem, para mandar sua pergunta, para mandar uma mensagem, etc. O tema de hoje é o homem e a afetividade, tá? Eu estou fazendo uma campanha de 2 anos. Que eu quero, daqui a pouco eu vou falar aqui para quem quiser participar, ganhar presentes, porque a gente comemora 2 anos, mas quem ganha presentes são os meus ouvintes que acompanham a gente, que eu quero agradecer muito. E falando sobre o homem e a afetividade, que
quando eu comecei o projeto do Cabeça de Homem, o meu tema era falar como os homens pensam e se comportam, tá? E para ajudar os casais a se relacionarem melhor. O homem a se entender, a mulher a entender o homem e os casais a se relacionarem melhor. Sejam eles homossexuais ou heterossexuais, enfim, não importa. Mas o intuito é, sobretudo, o homem tem maior dificuldade do que as mulheres de lidar com a questão do afeto. Porque as mulheres expressam afeto com mais tranquilidade, enquanto os homens, eu acho que eles têm uma afetividade, uma emoção mais represada, até por um contexto histórico social. Apesar de que a gente vê que isso vem mudando, tá, Solon? Você, como psicanalista, como é que você vê hoje a questão da afetividade para o homem moderno? Se já houve alguma mudança e quais são as principais barreiras que ele ainda precisa vencer? Bom, vou pedir que você aproxime um pouco mais o microfone de você. Tá. Eu penso que acho que tem alguns pontos para delimitarmos a nossa fala acerca da questão do homem e da afetividade. Tá. Primeiro, quando falamos do lugar psicanalista sobre o homem, nós não colocamos no primeiro plano a sua anatomia. Ou seja, a anatomia não define o gênero. Tá. Gostei. O homem, ele é fruto, inclusive, dessas questões que você trouxe, um arcabouço cultural, de exigências, de lugares de funcionamento. Até por conta disso, você também coloca muito bem a ideia da dificuldade do homem de se apresentar as suas emoções, se expor ao outro, né? Já a mulher, ao contrário, busca sempre colocar questões, a conhecida DR, que os homens tanto se afastam. Então, esse é um ponto de partida importante, porque isso define posições e funcionamento, inclusive naquilo que produz como efeito os seus comportamentos. O comportamento do homem, por um lado, culturalmente, se exige que se responda a determinados lugares. Talvez, inclusive, a própria dificuldade do homem de entender a mulher. Então, se nós passamos ao longo do século passado, principalmente, com a grande revolução do feminino, o que seria a mulher, o próprio Freud se questiona sobre isso, o que é uma mulher, o que quer uma mulher. E hoje nós vemos os homens perdidos, sem saber para que lado irem para responder essa questão. E eu não posso deixar de considerar, até na narrativa bíblica, quando se coloca que a mulher vem de uma costela de Adão. Eu penso isso de uma forma um pouco diferente, ainda que mude ao longo do tempo. Já tive várias versões sobre isso. Mas o que, nesse momento, eu penso é na ideia de que há uma correspondência do homem naquilo que diz respeito, inclusive, ao afeto, no tocante às mulheres. Há um ditado popular que eu acho muito curioso que diz: por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E vice-versa, eu acho. Esse ditado parece dizer algumas coisas. Parece que a voz que o homem quer falar de si advém do corpo da mulher. A mulher tem uma importância muito grande no fazer-se homem. Então, se Simone de Beauvoir pôde dizer que para ser mulher, é preciso tornar-se mulher, eu diria que esse homem está em crise. E ele não sabe o que fazer com isso. Nizangonais publicou um texto, tem menos de um mês, falando, na verdade, sobre o papel da mulher dele, de Donata, na vida dele. Que ele é um homem tão poderoso por conta da mulher que ele tem do lado. E outro dia eu conversava isso com uma amiga, ela dizendo: Maiara, vários homens, ela trabalha na área de saúde, ela é doutora em medicina oriental, e ela fala assim: vários homens que eu já atendi poderosos têm mulheres tão ou mais poderosas por trás. Então, isso é interessante para a gente ver como um fortalece o outro, na verdade, e um alimenta o outro e um ajuda o outro. Agora, você trouxe uma fala importante que eu vou pedir a Djalma que dentro disso fale um pouquinho também, que será que esse medo do homem ou esse receio do homem de expressar afetividade é para não se expor? Você trouxe a questão da exposição, porque assim, eu estava ontem almoçando com minhas primas e com o marido dela, e uma das perguntas que eu fiz como provocação ao longo dessa semana foi: o homem abraça o outro em público ou beija outro homem em público de forma tranquila, sem que isso cause nenhum incômodo? E aí ele falou assim: não, ele falou assim, Aí minha prima falou assim: mas tem um amigo seu que beija todo mundo. Eu falei: tá, mas você se sente confortável quando ele te beija? Ele: não, eu sinto um pouco de agonia. Aí eu falei: mas você percebe segundas intenções da parte dele? Ele: não tem nenhuma segundas intenções, ele beija por amizade. Eu falei: mas se não tem segundas intenções, se ele é seu amigo, se ele beija por amizade, por que você fica constrangido? Não deveria.
Ah, mas é porque não é normal. Eu falei, mas por que não é normal? O que é que há de anormal nisso? Então, na verdade, eu estava fazendo provocações, que é o que eu faço aqui também no programa, para que o homem comece a repensar algumas coisas, alguns comportamentos e atitudes que são, na verdade, fruto de preconceitos e que não tem nada de anormal. E que o mais normal do mundo seria ele aceitar uma troca de afeto, que é a melhor coisa que existe. Um amigo, pô, cara, que saudade, dá um beijo, dá um abraço. E acabou. O que é que há de mal nisso? Então, que medo é esse, Djalma, do homem da exposição e como a gente vencer isso? É um bias que vem machista há muito tempo. Ou seja, quando o indivíduo expressa afetividade, ele é considerado homossexual. E isso está implícito, mesmo que as pessoas hoje já estejam abrindo um pouco a sua compreensão sobre o fato, mas ainda existe. Aí isso está no fundo da cultura. E muitas vezes, quando o homem vê e beija o outro, a pessoa fica constrangida. O homem se sente constrangido. Existem aqueles que já estão superando isso. Tudo bom, muito bom. Todavia, não é comum. Nós temos que também estabelecer o que é realidade e o que não é real. O que é o ideal? O ideal seria que isso não houvesse, mas existe sim. E hoje, inclusive, brincando, Dante me perguntou, o que é que você sentia um homem lhe abraçar por detrás, não é? Todo mundo fica sem jeito. Se um homem vem e abraça por detrás, como uma mulher vem e abraça. Mas isso é um gesto natural. No entanto, por que é que se sente? Porque ele ia talvez sentir pressionando ele algo que ele não gostaria de sentir ou que poderia provocar nele um desejo que ele não queria sentir. Ou seja, existe ainda um bias, existe um preconceito que está permeando o comportamento humano. Existem povos onde o beijar é normal. Entre os russos se beijam na boca. Na França, um homem beija o outro como a mulher, como nós beijamos normalmente as mulheres quando encontramos. Isso é um problema de costumes. Aqui no Brasil, o machismo é imperante ainda. Apesar da televisão ter mudado muito, apesar dos grupos que vêm trabalhando sobre isso terem mudado muitos comportamentos, mas ainda existe. E existem lugares, principalmente no Nordeste, em que isso é muito mais forte. E no interior do estado também. Sim. Tá? Nas metrópoles, isso já vai caindo um pouco, embora exista e muito. É preciso ter isso na mente. Você vem fazendo um trabalho muito bom nesses 2 anos, que é chamar a atenção do homem para isso. No futebol, você observe que as pessoas se abraçam, se beijam, um homem se joga em cima do outro e faz isso que em vez de abraçar por detrás, um fica afastando o outro com as costas, com a bunda, não é? E é um homem com homem. E a afetividade, a homoafetividade, porque você tem a heteroafetividade, homoafetividade não quer dizer nada a ver com homossexualidade, não, homossexualidade, coisa nenhuma. Homoafetividade é a afetividade entre iguais, não é? Heteroafetividade seria do homem com uma mulher. Mas por que não pode haver uma homoafetividade? Por que o homem fazendo um carinho com ele, com o outro, já está com interesse de transar com ele? Que é isso? É uma maluquice isso. Eu até vou pegar uma fala também de Solon no início, eu não deixo passar nada, viu, Solon? Psicanalista. Que você falou assim, que da revolução da mulher. Mas eu acho que está precisando haver uma revolução do homem nesse sentido. A revolução do homem pelo direito até afeto. A revolução do afeto masculino, a revolução da emoção masculina, a revolução do homem lidar com a afetividade de forma tranquila e sem preconceito. A mulher sempre teve afeto contra a mulher. Pois é, por que o homem não pode ter contra o homem? Sempre foi comum. Sem rótulo, gente, sem que isso signifique algum interesse sexual, porque a gente sabe que não tem. Amigos se abraçam, amigos se beijam, às vezes ficam sem graça, dão tapinha nas costas, querem se abraçar, mas dá tapinha, porque tapinha é mais coisa de homem. Que coisa de homem é coisa de mulher? Nada. Vamos começar a quebrar padrões que não colaboram com nada, que não ajudam a gente em nada. Antes de passar para Dante, eu quero mandar um abraço para Jalcemi Caldas, que sempre acompanha a gente, mandou uma mensagem aqui. Boa tarde, Maiara, e meus parabéns por esses 2 anos de sucesso. E mais uma vez aqui ligado nesse programa que eu tanto me identifico. Muito obrigada, Jalcemi, você sempre participa com a gente, eu fico feliz mesmo, porque a gente sempre troca mensagens. Agora, Dante, deixa eu te perguntar, como homem, como é que você vê essa questão do afeto entre amigos? Você costuma abraçar seus amigos ou você só dá tapinha nas costas? Entre você e seu pai ou você e seu irmão, existe troca de beijo, troca de afeto? Como é que isso acontece na sua vida, no dia a dia? Bom, eu acho que, primeiro, eu acho que é um pouco ilusório isso de dizer que o homem não mostra afeto. Na verdade, eu acho que ele mostra.
Tá. A maneira como ele mostra que é diferente dessa coisa, do beijo, talvez do abraço mais efusivo. Mas as brincadeiras, essas trocas que os homens fazem entre si, para mim, são a forma de demonstração de afeto. Agora, é claro, porque num abraço mais afetuoso, ou no beijo no rosto, etc., isso vai ter uma outra conotação. Então, a forma de demonstração de afeto acaba sendo de outra maneira. É na brincadeira, às vezes até expressando um pouco de violência, no soco que um dá no outro, no passar a mão aqui e acolá, tal. Mas eu acho que não deixa de existir entre amigos esse tipo de afeto. Eu concordo com você. Existe isso mesmo. Existe o afeto. Esse tipo de afeto. Agora, a maneira Agora, o como... toque, não. Exatamente. O problema está no toque. Existe ele se impõe, em todos na verdade, os lugares, diga-se de passagem. Existe um limite muitas vezes velado, né? Outras vezes de forma mais explícita. Né? Agora, em relação, por exemplo, a meus amigos, por exemplo, é muito comum esse tipo de brincadeira. Né? Com minha família... Eu não faço esse tipo de brincadeira com você. Não, mas a gente resolve hoje. Deixa acabar o programa que a gente resolve. Cheirinho no cangote. Um cheirinho no cangote, uma coisa assim. Fica até arrepiado agora. Mas eu ouço barbaridades no carro quando eu tô com esses dois. É uma troca o tempo todo de piadinhas, de não sei o quê, que eu me acabo de dar risadas no caminho. Mas continue, Dante. Né? E assim, com meu pai... eu acho que hoje eu não vejo nenhum tipo de problema. Se chego em casa, sempre dou um beijo em meu pai. Né? Mas durante a adolescência e boa parte do início da minha fase adulta, aquilo para mim era ofensivo. Né? Aquilo, nossa, eu tinha que externar minha masculinidade, rejeitando inclusive um abraço afetuoso do pai, um beijo do pai, ou demonstrar esse carinho no meu pai. Comigo quem rejeitava era meu pai. Eu ia, abraçava ele para dar um beijo, ele fazia, peraí, me empurrando. Pois é, eu fiz até um comentário aqui semana passada falando dos meus sobrinhos, né? Eu tenho 2 sobrinhos. E o mais velho deles, quero até mandar um beijo para os 2, mas não vão estar me ouvindo, que moram na França. O mais velho deles, o pai, disse quando era pequeno que minha irmã é toda fashion, toda cuidadosa, não sei o quê, e ele faz aniversário junto com minha irmã, um dia depois. Ele é igual a Adriana. Enquanto o meu cunhado é mais aquela coisa tradicional, engenheiro, que eu disse até que eu queria que ele conversasse com você, mas ele só passou 10 dias aqui. Eu falei, chefe, você precisa conversar com o Solon, para abrir sua cabeça. E que ele também é engenheiro e migrou para essa área do comportamento. Mas ele reclamando no Réveillon, dizendo que o filho dele não beijava ele. Aí minha irmã, bem feito. Porque quando ele era pequeno, que ele ia beijar você dizia, pare com esse negócio de beijar homem ficar beijando homem, que não é coisa de homem. Exatamente. Hoje você vai tentar beijar seu filho e seu filho chega para lá, velho, chega para lá. Não quero beijar homem, não. E ele é completamente afetuoso com as mulheres de uma forma geral. É um menino completamente legal, bem resolvido, o que a gente vai abraçar, beijar o quê, mas chefia ajudou ele a criar isso. E o que é que o filho faz? O filho responde. Então, assim, com o homem tem mais essa coisa, existe a troca de afeto, eu gostei da colocação de Dante, mas existe um preconceito de que o homem só pode demonstrar afeto de determinadas formas. Então, eu acho que a gente precisa começar a criar barreiras que não ajudam em nada. Porque o que é que há de mais em um homem dar um abraço no outro homem? Deixa eu só... agora, eu vou dar um exemplo, Solon. Se um homem estiver na rua, em praça pública, ou numa empresa com muita gente, na hora, sei lá, de um intervalo do almoço, ou num restaurante, e um chegar a abraçar o outro, demorar um abraço mais apertado de uns 15 segundos, todo mundo vai começar a dizer, pô, tá demorando demais, vai começar a causar um incômodo. Ou se um homem do nada tá andando assim, começa a escorrer lágrimas, ou começa a chorar, o que é que as pessoas vão achar? Pô, como é que é demais. Então existe hoje, está começando a haver uma permissão da sociedade para que o homem expresse o afeto, mas uma permissão entre aspas, que não pode ser muito efusiva, senão, ou seja, ainda continua carregada de preconceito. Eu entendo isso um pouquinho diferente. Eu entendo que o homem expressa de alguma forma o seu afeto, mas penso que não podemos deixar de considerar que quando falamos de afeto, não podemos falar exatamente em igualdade de procedimentos. Tá. Porque existe uma forma, assim, de expressão diferente do masculino para o feminino. Olha que eu não estou usando a expressão homem. Tá, ok. Porque tanto um homem pode ser masculino e feminino, como a mulher também da mesma forma. Eu, por exemplo, aproveitando aqui para fazer uma propaganda, eu estou fechando um livro onde eu trabalho uma questão bem dentro dessa linha, onde Nelson Rodrigues, sim, o machista dos machistas, se faz passar por mulher por muitos anos, cerca de 10 anos, assina como mulher e faz, inclusive, uma biografia dessa mulher que ele criou como personagem. Interessante. O que é curioso é que as mulheres pediam orientações de como deveria se relacionar com seus maridos, com seus namorados, com seus noivos.
Ou seja, um homem pode se fazer passar por uma mulher sem nenhum prejuízo, considerando a diferença entre masculino e feminino, em que cada um pode se portar aí. Então, o enlace com o afeto passa não só por um aspecto educativo. Uma coisa é educar comportamentos. Educação para o Isso é um afeto. fato. Mas não é possível simplesmente por uma ordem. E Freud, eu já dizia isso no programa anterior aqui, Freud dizia que é impossível educar, governar e analisar. Porque há algo do sujeito desejo, como nós chamamos, do inconsciente, que ele vem, que são elementos pulsionais. Então tem algo, que é isso que eu gostaria de marcar, de certas diferenças no sexo. E quando eu falo no sexo, do ponto de vista da sexuação masculina e feminina, a virilidade, por exemplo, é tido como um comportamento masculino. A passividade, aí não tem nenhum elemento de depreciação, um comportamento feminino. Isso não significa valoração, mas simplesmente a forma de cada um funcionar. Então, aonde o masculino e o feminino podem entrar aí, concebendo um homem na modernidade, passando por essa revolução, porque me parece ser essa crise que nós homens estamos atravessando, e não saber como lidar com essas mulheres. Me lembrei agora de dois quadros muito conhecidos da pintura, um deles, A Origem do Mundo, é um quadro muito conhecido, que tem uma mulher com a vagina se apresentando, e que me lembro que Lacan tinha um quadro desse na sala dele, mas ele colocava um outro quadro na frente, escondendo esse quadro que se trata da origem do mundo. Preparadas. Nem tão pouco o próprio Lacan. Mas é curioso que, anos depois, em 1989, esse primeiro quadro é um quadro de Courbet. Em 1989, acho que Orlando, se não me falha a memória o nome da pintora, ela faz um quadro com um homem na mesma condição, com o pênis ereto. E o nome do quadro é A Origem da Guerra. Adorei. O que Claro que é o significa nome. que são mudanças. É o poder. Veja, de um lado, há algo do masculino que atravessa um funcionamento que exige uma certa atividade de ir ao encontro. E há algo do feminino que é algo que Freud chama de passividade, mas não dessa forma depreciativa que entendemos. Algo de receber, de acolher, de escutar. Esse encontro, tanto um homem quanto uma mulher pode fazer. Ou seja, é possível ser viril, mas é possível também abraçar e ser abraçado, chorar. Eu adoro chorar, eu sou conhecido. Toque, gente, não é exame de toque, não. É toque, sinestesia, abraço, pegar o outro, alisar o outro. Você colocou algo interessante. Se nós formos para a cultura grega, havia isso entre os gregos. Toca de afeto. Havia o pegar, havia o expressar isso. E isso também não ia contra a virilidade deles. Você não queria menosprezar um espartano que ia morrer na hora. Sim. Apesar dele ter uma relação homossexual muito comum. Entre os gregos, você lê o Banquete, você vê isso. Sim. E Jung, trabalhando sobre o ser humano, ele diz o seguinte, que o homem, assim como a mulher, quando chega na metade da vida, a ânima do homem começa a se expressar mais. Sim. Por quê? Porque o homem começa a sentir necessidade de afeto, porque a velhice vai chegando. E ele vai ficando mais passivo, ele vai deixando de ser esse ativo que ele era e vai começando a ceder. E também já viveu mais, né, Djalma? A gente começa a ver o quanto de preconceito e coisa desnecessária que a gente passou e fala assim, meu Deus, eu achava isso, não é nada disso tudo, então eu vou me liberar. Eu quero mandar um abraço aqui para José Carlos Júnior. Parabéns, Mai, pelo nível do programa. E falando sobre o assunto, eu cumprimento meus amigos com beijos no rosto normalmente. Que bom. E continue assim com o seu programa maravilhoso e com essa humildade. Você é o máximo. Que bom, obrigada. Eu não faço nada sozinho, viu, gente? Se não fosse aqui meu povo que me acompanha nessa bancada... Mas se não fosse você que estivesse na frente, não se fazia. Pois é. Às vezes eu digo, porque é cabeça de homem, só entra homem na minha bancada. Precisava de uma mulher para os homens falarem. Mas tem que ser, sabe por quê? Quando junta essa homem, é só brincadeira às vezes que sai. Se não tiver um contraponto para enxergar até o que é que a gente vê de vocês, que quem tá de fora vê melhor, ou para saber o que é que as mulheres realmente querem saber, não tem como isso funcionar, gente. Sim. Não existe como isso funcionar. Aí eu tenho uma crítica aos meus amigos homens, às pessoas, homens em geral, né? A gente senta numa roda, numa festa de homens, futebol, dinheiro e mulher. Não tem assunto, só é isso, repetição o tempo inteiro. Você vai numa roda política.
Você vai pra uma roda de mulher, tem cabelo, tem shampoo, tem novela, tem filme, tem homem, tem tudo. Mas assim, ó, Essa originalidade, essa complexidade feminina é estonteante, mas é tem horas que eu maravilhosa. vou te dizer, eu não aguento. Quando eu começo a falar só de filho, só de salão, só de roupa, eu saio e vou pra roda dos homens. É onde eu mais fico. A Eu mistura. gosto da roda dos homens, que tem coisas diferentes pra poder ouvir. Dante, Olha, vamos... Diga. desculpa aí, eu queria dar um toque interessante. Eu li há pouco tempo um livrinho que saiu de Jung, umas conversas que ele tinha em Winterthur, na Suíça, com ele já estava velhinho, e aí ele fala sobre sentimento. E ele diz uma coisa o seguinte: quando ele tinha uma ideia nova, que ele queria saber se valia a pena, ele conversava com uma mulher. Porque conversar com o homem teria o mesmo nível intelectual e ia querer disputar. E ele fez o seguinte: ele diz o seguinte, um camarada veio fazer terapia com ele e era um sujeito muito filósofo. E aí começou a fazer e ele percebeu que não ia funcionar. Aí ele mandou o camarada para uma amiga dele que atendia. Aí no dia seguinte a amiga ligou para ele e disse assim: vem cá, aquele homem é maluco, é? Porque o homem chegou aqui, começou a falar, começou a chorar, soluçar, caiu no chão, se batia. Ele disse: mas foi por isso que eu mandei. Porque diante da mulher ele ia se mostrar e diante de mim ele não ia se mostrar. Tem isso mesmo. Muitos homens, inclusive, assim, em função até do programa, eu converso com muita gente, interajo com muita gente. É impressionante, como eu falo, que os homens, geralmente, eles se abrem mais com a mulher do que com outro homem. Então, assim, eu tenho conversas, diálogos, depoimentos de homens que jamais admitiriam para outro homem, às vezes até tem medo de admitir para si certas coisas, e que começam a conversar e que abrem determinadas questões e que eu falo assim: poxa, ele está abrindo isso, como é que ele está abrindo? Mas ao mesmo tempo feliz por dizer que bom que ele pode abrir, se liberar desse peso, dividir com alguém e ter confiança para dividir, porque vê a seriedade do propósito, a seriedade do projeto e que ninguém está aqui brincando, que a gente está realmente fazendo uma coisa séria e dando espaço para o homem colocar suas questões emocionais e existenciais. Ó, Dante, me responda uma coisa: se um amigo seu te abraçasse em público, mas assim, com... Por detrás? Aí tem que Por ter detrás tem que ter cheiro no Não, cangote. assim, cheiro do lado, mas sei lá, abraçasse e segurasse, sei lá, e de repente começasse a chorar, o quê? A despencar. Revele. Como é que você reagiria? Olha, eu acho que não aconteceu para eu poder, então vou especular um pouco. Especule. Imagine que isso Eu- estivesse acontecendo agora. Eu acho que eu reagiria bem. Até porque, por exemplo, tem alguns amigos que quando eu vejo eu realmente abraço muito forte, e você já deve ter presenciado isso, por exemplo, com alguns dos meus amigos, e não vejo problema nenhum. Tem um particularmente que muitas vezes me cumprimenta e me dá um beijo no rosto. Tem que um bom. um particularmente, é um grande amigo meu, eu sou padrinho do filho caçula dele, Eu adoro, por sinal. Beijo! e é uma pessoa, nós trocamos esse tipo de afeto. Eu acho que o grande problema, e aí eu devolvo aí para Djalma e para Solon, que eu acho que o grande problema é que muitas vezes se confunde afeto com atração. Isso, E esse que pode ser o grande problema. concordo. E aí o problema dessa confusão é a atração, você aceitar o afeto, começar a confundir isso com a atração. Eu me pergunto se é porque um homem não aprendeu desde a mais tenra idade que não existe amizade entre homem e mulher e que afeto você troca com mulher. Então quando você aceita o afeto agora de um homem, pronto. E quando vem essa repulsa, pode ser ou preconceito ou medo de sentir essa atração. É o que eu estava aqui elaborando comigo mesmo e deixo essa provocação no ar para vocês aí. Peraí, a gente vai para os intervalos comerciais, mas antes disso, gente, eu quero falar sobre uma promoção que a gente está fazendo aqui por conta desses 2 anos de programa. Eu gostaria de pedir aos ouvintes que respondessem a seguinte frase: que diferença o Cabeça de Homem fez na sua vida? Publiquem pra gente no Facebook do Cabeça de Homem, porque a gente vai fazer uma campanha essa semana. A melhor frase vai ganhar uma gravura, um desenho feito por Cal Mascarenhas, que eu vou estar Meu publicando amigo. amanhã. Lindo, lindo, lindo. Vocês podem transformar em quadro, podem dar de presente a alguém, pode pendurar onde for. E além disso, também vou dar 5 kits de produtos sensuais para você namorar com o seu companheiro ou com a sua companheira da Ritual Sex Shop. Então a melhor frase vai ganhar a gravura de Cal e as 5 seguintes vão ganhar presentes da Ritual Sex Shop. Tá certo? Daqui a 2 minutinhos a gente volta. Beijos, fiquem com a gente. Olá, meu povo, estamos de volta com Cabeça de Homem, além do óbvio, completando 2 anos no ar. Na verdade, nosso aniversário é dia 18 amanhã, mas a gente está comemorando hoje, já que os nossos programas são dias de domingo. E eu quero agradecer
a todos vocês, ouvintes, que estiveram com a gente durante esses 2 anos. Eu quero agradecer, gente, a todos os meus convidados que vieram aqui nesses 2 anos. Obrigado pela Quero minha parte. todos. Tem alguns que são mais recorrentes. Garrido, Pedreira, Cláudio Ceal, Cláudio Carvalho, Gustavo Ban. Vamos lá. Quero agradecer a Sérgio Sobreira. Quero agradecer... Não, Djalma já está aqui. Foi o primeiro que eu agradeci. Começou, fez um ano todo comigo. Daqui a pouco eu lembro de mais gente, que é muita gente. Carlos Linhares, César Romero, Sérgio Siqueira. Todo mundo que esteve aqui uma vez ou duas. Quero agradecer a Danilo Rosman. Mas, enfim, que acompanha a gente, que ajudou e ajuda a gente a fazer esse programa. E a minha equipe também, que está por trás, que não aparece. Carlinhos, que filma todos os programas. Gente, a gente já está no ar com o nosso canal no YouTube, bombando, entupido de vidas para vocês, com a gravação de todos os programas. Amanhã, toda segunda-feira, a gente posta todos os nossos áudios na nossa página no Facebook, porque os conteúdos aqui que a gente grava, na verdade, que a gente tem, são conteúdos de qualidade e são atemporais. A qualquer momento, a qualquer tempo, a gente pode tirar alguma dúvida sobre algum assunto que a gente discute aqui, tá? E hoje a gente está falando sobre o homem e a afetividade. Mas eu quero repetir para vocês que a gente está com a promoção, que a melhor frase, que quem responder a frase que diferença o Cabeça de Homem fez na sua vida, a melhor frase vai ganhar uma gravura de Cal Mascarenhas. Mandem mensagens para mim ao longo de toda a semana, que no próximo domingo eu vou divulgar quem é o ganhador. E o ganhador da melhor frase também vai vir para a bancada aqui comigo do Cabeça de Homem. Fazer um programa sendo homem ou mulher. Se for mulher, eu vou abrir essa sessão e vai ser a única mulher, sem ser eu, que vai vir aqui para a bancada. E as 5 respostas seguintes vão ganhar prêmios da Ritual Sex Shop. Quero mandar um beijo para a Sônia Bahia, que mandou aqui uma mensagem, Mai, que 2016 continue na pegada de 2015 com os acréscimos que você deseja. Beijos, Sônia. Um beijo também do coração para você, Sônia. Fique com Deus. E agora eu vou passar para vocês dois para responderem a provocação de Dante. Quem começa? Vai lá, Dante, repita aí sua provocação. Por favor. Já não lembro mais. Sobre a questão da, A gente começou da a conversar no possibilidade intervalo. do abraço e da atração. Exatamente. Dessa isso, confusão entre dessa afetividade e confusão. atração. Exatamente. Vamos lá. Porque os homens ficam nessa dúvida, né? Se eu abraçar, vão pensar o quê? Isso. Vai lá, São. Bom, eu diria que para abraçar um outro homem, é preciso ser muito homem, para começo de conversa. Eu tenho uma experiência muito vasta nesse aspecto. Eu beijo meus amigos, eu abraço meus amigos, e não tenho nenhum incômodo que se me der um abraço por trás, me der um cheiro no cangote, eu me arrepiar. Eu não vejo qualquer tipo de problema. Eu acho que a atração aí necessariamente não precisa ser erótica. E ainda que seja, também não será um problema. Pois é. Isso é uma questão para cada um. Cada um vai resolver a sua questão na particularidade. Os homens abraçam a mulher abraça homem, sem dizer nada, mas tendo interesse por trás. Qual o problema? Então vejo que a atração em si, não vejo nenhum problema você se sentir atraído a beijar um amigo, a cuidar de um amigo. Cláudio Carvalho, meu grande amigo Cláudio Carvalho. Volta e meia a gente se encontra e a gente brinca um com o outro. Na próxima encarnação você vem homem. Ó, Cláudio, eu vou revelar no ar, então, uma brincadeira, já que hoje a gente tá em clima de festa. Outro dia, tava com o Djalma, né? Aí Djalma fez uma brincadeira, eu querendo que alguém risse. Aí Djalma fez assim, não quer rir, não? Então tá, fez uma provocação. Pensa numa safadeza bem gostosa. Aí outro dia eu tava aqui com o Cláudio, aí Cláudio, Maiara, você publicou uma foto minha, assim, de mão na cintura, um monte de gente ficou falando. Aí eu falo, mas Cláudio, toda vez que eu vou tirar foto sua, que eu falo sorria, você fica meio assim. Eu falei, tá, vou te fazer uma pegadinha. Aí ele tava aqui, ele diga. Eu falei assim, pense numa ousadia bem gostosa. Aí ele começou a rir, olhou pra mulher. Aí a mulher começou a ficar toda vermelha. Aí eu tirei um monte de foto. Aí quando foi no final, ele falou, pô, Mayara, como é que você fala isso? E a mulher, como é que você olha pra mim? Ele fez, eu vou olhar pra quem, amor? Cabeça de homem também tem muitas coisas gostosas. E tem sido muito. E tem mesmo. E uma coisa que foi colocado muito bem para o Solon é isso. Primeiro de tudo, nós somos animais que genitalizamos sempre. Isso. Tá? Já é um hábito nosso. Isso aí é um problema que nós temos. Então, genitalizamos olhando uma mulher, se o camarada também se exercita só nisso. E pode, inclusive, muitas vezes, olhando um homem, se ele apresentar certas características, ele também se sentir, e até se sentir mal com isso. E tem muita gente que sente, não é? Se sente mal com isso. Então, a genitalização é normal. Eu pegar e abraçar, e inclusive a sociedade sabe disso, e faz certas permissões. Você observa o cara abraçar a mulher e beijar
aqui, vai dançar como antigamente se fazia, dançava homem e mulher, quer dizer, eu podia dançar com a esposa de alguém, alguém dançar com a minha esposa, é aquela permissão que a sociedade dá para algo que fica sempre oculto, não é? Então, concordo com o Solon, vou me preocupar com o que é que o outro está sentindo, o que é que o outro... Se o outro erotizou para meu lado, é um problema dele. Agora, se eu erotizasse também, era um problema meu também. E aí, Uma solução. depende. Depende do que seja. Eu já vi muita gente dizer que, de repente, ficou feliz. Então, pronto. Sim. É um problema que cada um, nós temos que tirar esse conceito negativo. E aí, eu vou para o Freud de Solon, aqui, que ele dizia o seguinte: nós deveríamos falar sobre sexo de uma maneira aberta, o que está acontecendo, como nós estamos falando hoje, não é? De uma maneira, dizer vagina, dizer pênis, etc., sem problema, falar em relação sexual, sempre. Isso é muito bom. A sociedade moderna, eu acho que foi uma grande vitória que Freud teve. Que ele, numa época vitoriana, fez o que ele fez, aquela revolução de dizer, todo mundo é safado mesmo, vamos falar dessa história bem aberta, não é? E nós temos que entender isso. E você vem fazendo um trabalho para o homem começar a se questionar. Por que eu vou ter um problema se o outro pegou em mim, ele está com desejo? É um problema dele, não é meu. E se eu sentir desejo, eu tenho que saber verificar. Será que esse desejo foi uma coisa temporária? Será que é uma coisa permanente? Será que eu não estou me reprimindo? Ou seja, como hoje nós temos as possibilidades da terapia, isso deve ser o indivíduo procurar resolver isso. Porque se nós temos muita pressão, temos muitos tabus, muitos preconceitos. E muitos problemas para não ter que se preocupar com esse tipo de coisa, gente. Isso que Djalma está trazendo me parece ser muito procedente, porque esse lugar do homem, né, dessa representação do homem, isso tudo está sendo colocado em questão. O que fazer diante disso? Eu penso que hoje ser homem é, no mínimo, deixar-se enganar. Porque essa convicção, porque o homem, por muito tempo, ele cresceu em torno do pênis. Pois é, o que é ser homem? Pois é. O que é ser homem? Além o que é que do define o homem? Ei, meninos. Não, e o problema é tão sério que muitas vezes em terapia já chegaram para mim homossexuais e olhar assim e dizer assim que não é homem. Como é que você não é homem? Você tem gônadas, você tem pênis, então você é homem, doutor. Tá? Você ia dizer, por exemplo, para um Alcibiades diante de Sócrates que ele não era homem? Ah, como não? Peraí. Não é? Você ia dizer para um Alexandre que ele não era homem? As pessoas às vezes confundem ser homem e gostar de fazer sexo com homem. Sim. Ser mulher e gostar de fazer sexo com mulher. Não tem nada a ver uma coisa com isso, com a característica genérica. Ele continua mulher e o outro continua não tem homem. nada demais uma mulher fazer sexo com outra mulher. Ah, mas tem muita coisa homem fazer sexo com homem. Gente, isso são coisas que a gente bota na cabeça. A gente cria. Ah, isso eu gosto, isso eu não gosto. Então isso tem problema, isso não tem problema. Tá na hora de desconstruir o que realmente não ajuda a gente. E que não faz a gente feliz. Que traz um monte de questões que não ajudam em nada. Quero mandar um beijo aqui para Mariane França, que mandou parabéns. Para Rosemary Moura, que também disse amo. Danti. Vamos lá. Você ainda não é pai, tá? Mas imagine, se você vier a ter filhos e, enfim, pretendo. Isso é uma provocação ou já é um apelo? Eu tô sentindo. Não é apelo não, É um menino. apelo no ar. Não é apelo não, pelo contrário, ele me pressiona e eu não abro a torneira. Desliga o Sou áudio que vai eu. ter DR aqui agora. O problema sou eu, né? Ele não. Você vai se sentir tranquilo tendo essa troca de afetividade, olhando para o seu filho, se for filho homem, dizendo: meu filho, eu amo você, enfim. Novamente é especulativo, mas eu acho que não teria problema nenhum. Mas também não nego que existe em mim ainda muito da minha formação, da minha história de vida, dos meus preconceitos, das minhas ideações. Então, falar agora é relativamente muito fácil, né? Mas eu acho que em relação ao filho, na minha visão, na minha ótica de mundo, é absolutamente permitido. Eu não estaria infringindo nenhuma regra, digamos assim, moral do universo masculino. Então, eu tive com meus filhos essa coisa. Eu botava no colo, eu beijava, eu brincava com eles, tocando mesmo, e eles me tocando no sentido normal, do carinho, da afetividade, dizer: meu filho, eu te amo. Isso eu fazia, nunca tive problema. Eu tenho um amigo que, enfim, ele se separou, né, da primeira esposa, e eles tinham 2 filhos.
E ele vivia dizendo para mim, poxa, mãe, meus filhos não sentem muita saudade, não ligam muito para mim, não dizem que me amam, nada disso. Aí eu olhei para a cara dele e fiz, e você faz isso com seus filhos? Você liga direto para os seus filhos, diz o quanto gosta deles, diz o quanto ama e reforça isso, porque a criança aprende com os pais. Se você não fez um movimento desse ou sua esposa não fez, eles não vão fazer de volta. Aí ele parou, ficou me olhando, eu falei, comece a fazer. Aí ele começou. Aí ele dizia assim, mas tá mais ou menos. Eu dizia assim, a resposta não é imediata. Tudo é o quê? Você vai criando um hábito. Deixa que isso se estabeleça, deixa que eles sintam que é verdade, deixa eles verem que isso é uma constante. E aí, depois disso, a relação dele com os dois mudou completamente. Tanto com a menina quanto com o menino, que é um casal de filhos. E hoje a troca deles, tanto dos três, na verdade, é super legal. E ele vira e mexe, ele me fala, poxa, que legal, obrigada, aquela dica foi bom. A gente tem tanta troca, a gente conversa como adulto, a gente se beija, a gente se abraça, a gente diz que ama o outro. Então, eu quero também deixar esse aviso para os pais, para que os pais tenham essa troca. Porque geralmente os homens são mais rígidos que as mulheres. Tem algumas mulheres que são mais duras também, que a gente botando essa questão do feminino, do masculino, independente de gênero. Mas, de uma forma geral, os homens, eles têm mais dificuldade de expressar o afeto, apesar de expressar do que a gente já conversou aqui, mas da questão do toque. E o toque é importante, gente, para a vida. Entendeu? O toque é não só importante, como é gostoso. Existem já estudos científicos que mostram como o toque, na verdade, na criança, a coisa da mãe com o recém-nascido, é importante, como isso vai impactar o psicológico da criança, né, do indivíduo adulto, e até a forma com que ele vai interagir socialmente, com que vai desenvolver determinadas habilidades de relacionamento, determinadas competências emocionais, até para o trabalho, para tudo, porque se a gente não souber se relacionar com o outro, como é que a gente evolui, a gente cresce na vida? Não dá. Eu tenho ainda alguns avisos para dar. Quero voltar a dizer que hoje a gente faz 2 anos, tá, de programa. Quero convidar vocês para, ao longo da semana, estarem respondendo a seguinte frase. Que diferença o Cabeça de Homem fez na minha vida? A melhor frase, passem ao longo da semana, que no próximo domingo eu vou divulgar quem foi que ganhou uma gravura que Cal Mascarenhas desenhou e doou pra gente, enfim, fazer o uso que quisesse. O melhor uso que eu achei aqui no programa foi realmente esse, de fazer um sorteio para a melhor frase, tá? E também as 5 frases seguintes vão ganhar um brinde da Ritual Sex Shop. Além disso, eu tenho... existem algumas palestras que vão estar acontecendo, que já eu vou avisar para vocês, mas a gente só tem mais 5 minutos de programa, tá? Tem quanto tempo mais, Ivaldo? Mais tempo? Porque geralmente o povo me manda sair no ar 5 para 1. Então eu tenho mais tempo. Ô, Salom, como é que você acha que os homens podem começar a quebrar... Muito obrigada. Como é que você acha que os homens podem começar a quebrar essa resistência que boa parte deles tem com relação ao toque? O que é que a gente poderia, sei lá, algum exercício simples ou básico que a gente poderia sugerir para que os homens começassem a fazer aos poucos, para ir começando a introduzir novos hábitos ou quebrar alguns tabus, sabe? Para a gente tentar aos poucos mudar essa realidade, porque não adianta só a sociedade dar permissão ou dizer que pode. O homem também tem que se permitir, tem que se dar essa autorização. Então, sei lá, que sugestão você, como profissional, daria para os homens para a gente começar aos poucos a estar quebrando isso? Essa é uma pergunta bem difícil, viu? Até porque essa questão do afeto é movida por elementos que a gente não tem controle, que são os elementos inconscientes. Que mexem demais, né? Mexem muito. Agora, óbvio, a relação com o outro, ele exige de nós tomadas de decisões, funcionamentos, como fazer, como falar, etc. E penso que aproveitar as oportunidades ao lado desse outra mulher, outro homem, outro amigo, outro filho, são momentos fundamentais. Eu me lembro do nascimento do meu primeiro filho, da importância que isso teve para mim na direção que tomo hoje quando me nomeio um homem feminino. Quando se aproximava o momento do nascimento do meu primeiro filho, eu entrei em êxtase e chorei assim por muito tempo, até porque eu sou um chorão por natureza, choro por tudo. E isso marca para mim um momento fundamental no encontro com o outro, como me realizar como pai dentro de uma figura que tem uma representação masculina muito forte. E como me descobrir feminino na função paterna. Como me descobrir feminino na relação com uma mulher, com o mundo. E óbvio que, antes de mais nada, não ter medo de perder qualquer identidade.
Ainda que tenhamos uma fala recorrente até mesmo das mulheres, que homem é tudo igual, eu até concordo com elas, mas isso não impede que encontremos na igualdade as diferenças que nos constituem como tais. Cada um vai poder encontrar a forma de fazê-lo. Inclusive, quando faz silêncio, também é uma forma de fazê-lo. E é óbvio, o efeito prático disso é de como o outro se relaciona consigo. O feminino nos traz elementos fundamentais, gostosos, sadios, e que permitem ao homem uma maior liberdade, inclusive com o seu próprio funcionamento psíquico. Você falava aí de um dos presentes dos 2 anos, né, do ritual sexo, etc. Uma das dificuldades do homem é a questão da sexualidade, né? Como lidar com a sexualidade? Feminina, sobretudo. Sobretudo. Aquela coisa de virar as costas e deixar o outro ao léu. Como enfrentar isso? Como enfrentar o olhar de uma mulher? Na minha experiência, eu diria a você que o olhar de uma mulher muda um homem, literalmente. Oh, gostei, uau! Djalma, eu tô aqui, enfim, veio uma questão. Por que o homem não anda de mão dada, se ele for apenas amigo? As mulheres andam tanto de mão dada. Eu me lembro que eu era pequena, ainda não tinha muito essa coisa. Eu sempre tive mania, eu sou muito sinestésica, tenho necessidade de contato com o outro. Eu vejo, então eu quero ir lá abraçar, beijar, não me contento em falar oi de longe. E eu ia pegar minhas amigas pelo braço quando eu era pequena, e minha amiga olhava pra minha cara, mas a gente vai sair na rua assim? Aí eu dizia pra Paty, eu achei antipática que tem gente com 9 anos. Ela, podem pensar que a gente é lésbica, e dava uma risadinha. Eu fiz, mas a gente não é, não ligo pro que o povo pensar não, vamos. A gente ia rindo e andando na rua e saindo e conversando e cochichando, entendeu? Era muito legal, mas o homem ainda não quebrou essa barreira. Salvo em algumas culturas, que isso é normal, o homem não anda de mão dada com outro homem. E você tocou bem, algumas culturas, os árabes andam, né? Nos países árabes, porque a mulher, inclusive, fica escondida bastante, mas os homens vão junto para os lugares, eles se dão as mãos, eles se abraçam, existe uma troca entre eles. O que é que você acha que pode haver de receio aqui na nossa cultura brasileira, de andar de mão dada com outra? Que sejam tomados como homossexuais ainda por aqueles que têm preconceito. E o que é que tem? Porque o preconceito o que tem ser existe. tomado como homossexual? Para o preconceito é um problema. As pessoas não querem... Quantos homossexuais vivem um drama muito grande porque não podem se assumir ou não querem, porque a família vai reagir, tanto homem quanto mulher, enquanto mulheres vão ser julgados pela sociedade. Porque existe a sociedade é exterior ao homem, sobre eles é expressão. Sim. Você observa uma coisa, você estava falando de filho. Uma moça, ela, quando demora de ter um namorado, todo mundo fica cobrando. Tem namorado? Ah, nossa, é um saco. É um problema sério. E quando se casa, cadê o filho? Já tem um filho? Já tem um filho? Quando é que vai ter filho? Isso é uma pressão. Isso é uma pressão social, uma pressão forte. E o homem saindo do mundo dado, o pessoal vai começar a ler, alguém vai dizer piada. E alguém, inclusive, pode chegar e agredir. Na verdade, já aconteceu. Já vem acontecendo isso. Aconteceu há alguns anos em São Paulo. Eram pai e filho e foram confundidos como homossexuais e alguns imbecis, porque não tem outra palavra para dizer, alguns imbecis agrediram. Isso. Não respeitam o outro, ser o que o outro quer. Isso é um absurdo. Assassinar. Outro dia vai sair um programa agora, me permitem, Sol. Vai sair um programa agora de 2 mulheres que fizeram justamente sobre esse problema do homossexual. E aí o que é que disseram? O que é que ela entrevistou um policial e o pessoal está todo mundo se esquivando e o policial disse assim, não é homossexual, é bicho, se passar na minha frente eu mato. Já matei e mato. Imagine. Eu fiquei em choque por causa disso. E é por isso que muita gente tem receio, inclusive disso, ser retratado assim e começar a sofrer discriminação, começar a sofrer repressão. E que é de homem para homem, porque a mulher não faz isso. É o homem que tem que vencer essa barreira. Deixa eu aproveitar e fazer uma última pergunta. O que o toque transmite ao indivíduo, ao homem e à mulher? Vai lá, Solon, e a gente, isso me faz lembrar tudo. Um garoto de 10 anos de idade que me procurou através dos pais, naturalmente, com a seguinte demanda: como e o que é uma mulher? E ele vinha, a demanda era decorrente, porque na escola ele era mal visto e sofria bullying, porque ele tocava ou se aproximava por demais das mulheres e assim era visto como homossexual. E sabe qual foi a saída que ele encontrou? Aprender a dançar tango. Porque, segundo ele, dançando tango, ele podia tocar nas mulheres sem que ninguém suspeitasse que ali ele estava investido
de entender o que seria uma mulher. Assim ele aprendeu a tocar uma mulher. E ao final da análise, ele chegou para mim e disse, eu não quero ouvir mais não. Mas por que você não quer ver isso? Porque eu já sei qual é o meu tom. É esse o tom que cada um deverá procurar Que massa. e encontrar. Que bom. É um exemplo que eu tenho, assim, bacana, da busca de um garoto de 10, 11 anos de idade e que vai em encontro ao outro. Bom, tenho que correr para encerrar e dar os últimos avisos. Gente, quem gosta do nosso programa, quem curte o trabalho que a gente faz e quem ainda não curtiu a nossa página no Facebook, por favor, entre lá. Hoje a gente teve um problema aqui na internet, no telefone da rádio, não estávamos recebendo mensagem, nem transmitindo pelo Metro 1, só pelo Facebook do Cabeça de Homem. Mas quero avisar que a gente também tem transmissão pelo Periscope, que hoje não tivemos por conta do problema técnico aqui. Tá? Quero mandar um beijo para meu tio Jorge, que eu vi ontem. Beijo, tio. Beli, que fez aniversário ontem, que eu não consegui falar. Fábio Rocha, que mandou aqui parabéns. Hélio de Castro, João, que eu esqueci. Abílio Pereira Neto também mandou uma mensagem aqui pra gente. Como já dizia o grande filósofo, músico compositor Falcão. Porque macaco é macaco, homem é homem. E baitola é baitola. Esse negócio de afetividade entre homens é coisa de baitola. Tem que acabar com essa mania de dizer que é aceitável ou vender a ideia global. Não é uma questão de preconceito, é somente posicionamento de homem para mulher e ponto final. Todo mundo tem direito de se expressar aqui. Helena Lima mandou, parabéns pelo programa, sou seu fã, sou sua fã. E sempre ouço a Rádio Metrópole e moro nos Estados Unidos. Gente, quero mandar um beijo agradecendo a todo mundo. Teve mais mensagens aqui pra gente. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente por esses 2 anos. E quero avisar também que Jordan Campos vai dar uma palestra gratuita no dia 21 de janeiro, às 16h30, no Boulevard Side, sobre ideologia na prática, tá? Mais informações no site www.maisque.com.br/eventos. Depois eu vou publicar na nossa página no Face. Do Jordan também já foi nosso convidado, já veio aqui. E sempre que a gente tem palestras gratuitas ou eventos gratuitos, eu divulgo para que vocês fiquem sabendo. Lembrem da nossa promoção. Amanhã entrem no Face e mandem a frase: o que o Cabeça de Homem mudou na sua vida. Obrigado! Fiquem com Deus até domingo que vem. Beijo!